Fala comigo, Bruneiro, galera, bora dar uma olhada aqui no que o Anti-Lavieri, este que está aqui mais para o fim do vídeo, esse aqui falou sobre o Flamengo. Esse vídeo é muito bacana, eu achei bem interessante, que vale a pena trazê-lo aqui para vocês, tanto para vocês verem o que esse Anti falou, e também tem um comentário do Mano César aqui sobre o Flamengo estar insistindo demais no Caio Jorge, um valor absurdo que o Cruzeiro está pedindo, e o Flamengo não desiste dele, como se ele fosse o último centroavante disponível aí no mercado mundial. Créditos são da UOL Sport, o link do canal deles está aqui na descrição do vídeo como créditos. Esse aqui é apenas um pequeno e curto trecho aí de 5 minutos e meio de um programa inteiro de mais de 1 hora. Recomendo que vocês vejam na íntegra. Aí, simbora pro vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, hypa o vídeo, aciona o sino para não perder nenhuma notificação de um vídeo novo. E sem mais delongas, partiu ver o que o Mauro César Pereira e também o Anti-Lavieri falaram sobre o Mengão. Então é um valor muito alto, acho que é uma tentativa de demonstrar força, pode ser uma tentativa de inflacionar o mercado e os outros não poderem acompanhar também, pode ser uma estratégia. Eu vou gastar mais e vou dificultar os outros, pode ser isso também. E acho também que do ponto de vista do Cruzeiro acaba sendo também uma demonstração de força. Eu também tenho grana, não preciso vender, mas seria um ótimo negócio, penso eu, 32 milhões, se você contar aí o Cebolinha mais a grana, seria uma grande venda. Se fosse um clube de fora, talvez vendesse. Se o Cebolinha estivesse jogando no Benfica até hoje, o Benfica falasse, olha, eu quero o Caio Jorge, eu dou 24 milhões de euros e te dou o Everton Cebolinha que está aqui no final de contrato com a gente. Vocês querem? Possivelmente o Cruzeiro aceitaria. Porque com essa grana, 24 milhões, você consegue comprar um bom centroavante. Você vai procurar e vai encontrar. Aí começaram agora a especular o Marcos Leonardo, que eu acho absolutamente inviável, a não ser que aconteça algum fato novo. Ele tem jogado, tem sido titular lá na Liga Saudita. Eu estava vendo até ontem lá o ataque no jogo de ontem, eles venceram o jogo 2-0. Ele e o Darwin Nunes jogando. Ele custou 40 milhões de euros aproximadamente, o uruguaio custou 53, dupla de centroavantes, jogando pelo Al Hilal. Tem jogado, tem feito gols. Quando houve aquela possibilidade de jogar no São Paulo, era por um semestre, numa situação atípica, ele não seria inscrito no Campeonato Saudita, mas ele foi inscrito e o técnico Simone Inzaghi o tem escalado, ele jogou quase todos os jogos e tem, repito, feito gols. Então, por que os sauditas iriam liberá-lo por menos do que pagaram? 40 milhões. Então, vai custar o quê? 50? Não tem cabimento. Então, acho também uma negociação muito inviável. Mais uma especulação, uma conversa na internet do que algo concreto. A não ser que exista um fato novo que a gente não conheça ainda. Se ela, por alguma razão, ele quer ir embora e os sauditas queiram liberá-lo. Mas acho muito difícil também. Eu acredito muito mais que eles vão buscar algum outro nome, que apareça com algum outro nome que a gente não espere. E esses nomes até que ficam sendo vazados ou especulados, sei lá, possam ser uma cortina de fumaça. Mas achei uma proposta exagerada pelo Caio Jorge. Não que ele não seja um bom jogador, mas acho que é muito. E questiono muito o fato de, depois de um ano no cargo, o José Boto, que é um sujeito que foi para o Flamengo com o perfil de um diretor esportivo com viés técnico, que foi chefe de scout do Benfica, né? Até hoje não consegui encontrar, não tem no mundo um centroavante que ataca o espaço, que faz a diagonal, que faz o facão, aquelas coisas todas que falam do Caio Jorge, que pressiona alto, não tem ninguém no mundo, nenhum jogador que não custe menos que 30 milhões de euros, não tem ninguém. Aí você olha, por exemplo, mercado americano, o Almada veio de lá e ajudou o Botafogo, foi caro, custou 22, 23 milhões, 24, sei lá, 22 a 24 milhões de euros. Não pagou, né? Não pagaram, mas esse era o preço. E foi fundamental para o Botafogo ganhar os 2 títulos que ganhou em 2024, depois foi vendido e foi repassado para o clube do grupo, que na época era o Lyon, e foi vendido para o Atlético de Madrid. Né? O Igor Jesus também, que não é um cara de muitos números de gols, mas foi um jogador muito útil para o Botafogo, importante, e foi para a Inglaterra e está jogando no Nottingham Forest, também lá do Oriente Médio. A equipe do Boto, eles não acham ninguém, o único foi o Juninho, que foi até um jogador que também o Felipe Luiz participou do negócio. Então, acho bem questionável até agora esse detalhe. Acho só o Juninho, já foi embora para o Pumas do México. Não tem nenhum centroavante. Lembrando que o Flamengo tem o Pedro. O Flamengo não precisa de um centroavante. É bom lembrar. Desesperadamente, que ele tem, eu acho, o melhor centroavante. Desde que ele tenha condições de jogo, né? Se machucou muito nos últimos 2 anos. Mas precisa de um outro centroavante. Não pode ficar a vida inteira improvisando o Plata, que tem alergia ao gol, ou o Bruno Henrique, que já está com 35 anos e não é centroavante exatamente, tentou se adaptar, não se adaptou de fato. Né? Precisa de um jogador de área, é uma opção. Mas precisa ser o Caio Jorge, precisa ser um jogador tão caro. Eu acho que essas são perguntas que... Talvez você possa ter um centroavante bom para ser um reserva, um cara útil, um cara que faz gol, um cara que cheire a gol, né? E você pode ter, de repente, ali parte dessa grana para trazer outros jogadores para outras posições. Precisa de um goleiro, contratou o Vitão para a zaga, mas tem que contratar um goleiro. Só tem agora os meninos da base como reservas para o Rossi. Então é curioso.
Eu também acho que é muito dinheiro, eu só tenho uma ponderação em relação ao que disse o Arnaldo, da bolha e tudo. Eu tenho a impressão de que o Flamengo, Palmeiras também, de maneiras diferentes, porque o Flamengo tem bem mais dinheiro, mas eles estão estruturados e têm uma certa tranquilidade com contratos a longo prazo. Não é que estamos aproveitando aqui que fizemos... O ano passado o Flamengo foi campeão da Libertadores, vai pegar todo o prêmio e vai despejar numa contratação. O Flamengo tem um contrato bem estruturado de televisão, que vai durar mais 4 anos, tem um contrato bem estruturado com um patrocinador master que paga mais do que a televisão hoje em dia. Então, assim, já tem a previsão de bater de novo o recorde de receita. Então eu acho que, embora seja caro, é um valor exorbitante para o futebol brasileiro, eu não vejo essa contratação colocando em risco o caixa do Flamengo. A gente vai discutir aqui, é caro, não vai valer, não vai valer. Mas para mim é a mesma coisa que eu falei quando o Palmeiras pagou 25 no Vitor Roque. Desde que você consiga pagar, estruturar e não comprometa seus próximos anos, eu acho que é algo que você pode fazer. Nesse caso, eu acho caro o Caio Jorge, mas para mim me assusta mais o Pedrinho lá no Cruzeiro negar e mostrar que assim, cara, eu não tô nem aí para dinheiro, eu não quero saber de lucro nesse time, porque se ele precisasse fazer um orçamento próprio do Cruzeiro para poder bancar o próprio time, ele teria que vender o Caio Jorge. Mas como ele pode tirar dinheiro do supermercado dele e pôr no clube, ele não tá nem aí. Então me chama mais atenção neste caso o Cruzeiro negar do que o Flamengo oferecer esse valor, embora concorde com todos aqui que é um alto valor. Realmente, apesar desse senhor aqui quase sempre não falar bem do Flamengo, falar mal do Flamengo, não sei porque ele não gosta do Flamengo, Lavieri, todo mundo fala isso, todo mundo fala que ele é o pior comentarista, enfim, não vou entrar muito no mérito, ele é um anti, claramente é um anti, mas dessa vez ele tá certo, cara, o que mais chama atenção é o Cruzeiro não aceitar esse valor absurdo que o Flamengo está propondo pelo Caio Jorge, do que o Flamengo se propor, que o Flamengo tem um dinheiro astronômico, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que o Flamengo tem muito dinheiro, o Flamengo fazer essa proposta é muito assustadora, tanto pelo valor, mas mais assustador por ser aqui no Brasil, no território nacional, não ser um cara da Europa. Quando o Palmeiras pagou 20 tantos milhões no Vitor Roque, era compreensível, tirou o cara do Barcelona. Quando o Flamengo pagou 20 e tantos no Samuel Lino, compreensível, um cara jovem vindo do Atlético de Madrid, o mais alto nível do futebol espanhol. Agora, esse valor pelo Caio Jorge, que passou pela Europa, não deu certo, tá fazendo uma grande temporada, mas no Cruzeiro, o Flamengo dá esse valor pelo Cruzeiro, pro jogador do Cruzeiro, isso sim foi o que chamou a atenção, mas quero saber a opinião de vocês, cara. Eu trouxe nos últimos vídeos aqui o nome do Marcos Leonardo, mas infelizmente, pelas informações que o Mauro César trouxe, não é viável. Quero saber a sua opinião, quem você contrataria no lugar do Marcos Leonardo, que já não pode mais, e do Caio Jorge, que o Flamengo aí já largou a toalha. Quem vocês trariam? Qual o nome? Tanto no futebol nacional, futebol mundial. Quem vocês trariam? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sino, hypar o vídeo caso ainda não tenha feito. Eu vejo vocês no próximo e até mais.